Bom dia. Iniciando a sessão de julgamento da 7ª Turma Julgadora do Tribunal de Pós-Militar do Estado de São Paulo, no dia 20 de outubro de 2022, a qual está sendo gravada e será disponibilizada posteriormente. Vou iniciar a sessão do sistema do EPAC. Muito bem. Vamos iniciar os trabalhos com os processos em que há pedido de sustentação oral e os patrões estão presentes de acordo com a ordem de chegada na sessão. Um momento só. Então vamos começar os trabalhos com o processo de Química Industrial Fides S.A. É um pedido de retificação julgado pelo Dr. Paulo Maceta. Só um momento que eu vou fazer registrar o presente do patrono. Muito bem, então o Dr. Paulo nos apresenta o voto. Vamos lá. Segundo só. Desculpa, eu não tinha aberto. Eu achei que não fosse iniciar pelo meu. São duas infrações do AIM. Uma, deixar de pagar o ICMS no período 2012-2013 por emissão e escrituração das notas fiscais eletrônicas referentes a operações tributadas como não tributadas. O autuado, na condição de estabelecimento industrializador, emitiu notas fiscais eletrônicas sem o destaque do imposto, nas quais foi cobrado o valor dos serviços prestados dos materiais empregados na industrialização de produtos destinados ao uso e consumo do autor da encomenda. Conforme declarado pelo autuado, no campo de informações complementares do quadro dados adicionais. Para a comprovação da infração, seguem juntados relatórios de notas fiscais, eletrônicas e por aí vai. A segunda infração seria deixar de pagar o ICMS, conforme indicado por emissão de escrituração de notas fiscais eletrônicas, sem o destaque do imposto referente ao valor da energia elétrica empregada na prestação de serviços de industrialização para terceiros. A autuada, a promover a saída dos produtos por ela industrializados em retorno ao estabelecimento de origem, não ofereceu a tributação, compondo o valor acrescido o valor do insumo energia elétrica empregado no processo industrial. Apesar de notificado e renotificado, a autuada não apresentou laudo técnico que comprovasse o valor da energia elétrica consumida pelo setor industrial do seu estabelecimento. A autuada, então, apresenta defesa, o auditor fiscal se manifesta, apresenta o relatório circunstanciado, ou faz a manifestação. Agora congelou a imagem do Dr. Paulo. A imagem está congelada. Sim. Dr. Paulo? Poxa, não consegue mandar uma mensagem para o Dr. Paulo? Já mandei. Estou aguardando o retorno dele.
Ele teve um problema com a conexão da internet, pediu só 1 minuto para poder retornar. Então já está chegando de volta. Vamos aguardar um pouco. Pessoal, desculpa, caiu a conexão. Na verdade, caiu a internet aqui de casa. Tudo bem. Eu estou roteando do celular, então eu vou cancelar. Não, vou deixar minha câmera. Se der problema, eu cancelo minha câmera por causa de velocidade. Bem, eu continuei lendo bastante. Eu não sei se vocês ouviram as duas infrações completamente ou cortou antes. Sim, as duas. As duas sim. Então teve foi apresentada defesa, teve a manifestação fiscal, a decisão de primeira instância ou parcialmente procedente ao AIM, teve interposição de recurso de ofício, teve a interposição de recurso ordinário. A sétima Câmara Julgadora negou o provimento ao recurso ordinário e deu parcial provimento ao recurso de ofício. A representação fiscal apresentou recurso especial e a autuada apresentou pedido de retificação de julgado e recurso especial. E foi deferido o processamento do pedido de retificação de julgado, que vamos julgar agora, né? E o exame de admissibilidade dos recursos especiais está sobrestado. É isso, é o julgamento do pedido de retificação de julgado que temos para fazer hoje. O advogado, o patrono vai fazer a sustentação oral, correto? Doutor Otávio, então fique à vontade para realizar a sustentação oral. Perfeito.
Os senhores me ouvem bem, me escutam e me veem com clareza? Sim. Tá ótimo, tá ótimo. Bom, muito bom dia a todos. Meus cumprimentos ao excelentíssimo presidente, excelentíssimo relator Paulo Rafael Mineto. Também dirijo meus cumprimentos aos demais juízes aqui presentes, estendo também os cumprimentos ao representante da Fazenda Estadual e a quem mais nos acompanha na manhã de hoje. Eu vou procurar fazer só uma rápida contextualização da autuação e já vou me dirigir já às razões de acolhimento do pedido de retificação. Tá? A autuação aqui, ela recai, o item específico, né, que está sendo tratado nesse julgamento, recai sobre operações de retorno de produtos industrializados por encomenda da FIDES, né, que é a empresa autuada, com destino à Chevron, que foi a encomendante. Né? Produtos esses, óleos lubrificantes, graxas, destinadas ao setor automotivo. Portanto, a Chevron, ela, no caso, ela remetia os materiais, as matérias-primas, os materiais de embalagem para a FIDES. A FIDES prestava o serviço de industrialização por encomenda. Nessa industrialização não acrescentava qualquer insumo adicional e os devolvia para a Chevron. E tanto nessa operação de remessa quanto de retorno ocorriam ao amparo, ao abrigo da suspensão do ICMS. E aí sim, posteriormente, a Chevron comercializava no mercado, vendia esses produtos acabados no mercado. Né? E o que foi entendido pela Fazenda Estadual é que não houve o cumprimento da condição legal, da condição para fazer o uso, a fruição da suspensão nessas operações entre a FIDES e a Chevron, porque nas notas fiscais que acobertaram essas operações, teria havido a identificação ali nos dados adicionais que seriam destinadas ao uso e consumo e, portanto, a condição para a fruição da suspensão, que é exatamente a posterior saída desses produtos, não teria sido observada. De fato, essas informações constaram nos documentos fiscais, isso não se discute. No entanto, o que foi demonstrado na defesa, através de uma robusta prova de elementos bastante sólidos e diversificados, foi que não passou de um erro formal, um erro de preenchimento da nota decorrente de um problema de parametrização do sistema. O sistema responsável pela emissão desses documentos fiscais acabou ali tendo um problema de parametrização. Essa informação acabou sendo equivocadamente direcionada nos documentos fiscais, mas de fato não passa de um erro formal. A realidade dos fatos indica que essas mercadorias de fato foram comercializadas, portanto as condições para a fruição da suspensão do ICMS foram observadas e se procurou demonstrar na defesa exatamente isso, exatamente o atendimento dessas condições. E aqui que justamente reside a controvérsia dos autos, né? A discussão jurídica se estabeleceu em torno de se a presunção que orientou a autuação ela se sustentou ou ela foi infirmada pela prova que foi feita nos autos, e aí a requerente entende que sim, de fato, essa presunção foi afastada. A decisão de primeira instância, ao nosso ver, ela acertadamente, né, restou convencida de que a documentação apresentada, ela infirma a premissa, ela comprova o efetivo atendimento das condições para a fruição da suspensão do ICMS, e, no entanto, desafiada mediante recurso de ofício, o acórdão dessa acolhendo a Câmara entendeu o oposto, entendeu que, de fato, as mercadorias ali envolvidas seriam destinadas ao uso e consumo e não à posterior comercialização.
E aí, é justamente aqui que atua o pedido de retificação de julgado. Porque, no nosso entendimento, o acórdão que chegou a essa conclusão o fez por estar alicerçado em premissas equivocadas de fato. Ou seja, entendeu-se que os produtos seriam destinados ao uso e consumo não por fazer uma valoração da prova própria, mas por partir de premissas em relação ao que foi apresentado no processo, no curso da instrução do processo, equivocadas. Né? A mais relevante de todas, se entendeu, constou no acórdão que a destinação ao uso e consumo somente poderia ser infirmada, essa premissa, se houvesse a demonstração de documentos fiscais, de documentos que demonstrassem, no caso, que aqueles produtos foram revendidos, né, vendidos. E se entendeu que esse documento não apareceu nos autos, não foi juntado nos autos, quando, na verdade, é uma premissa equivocada, enganosa, e é por isso que se pede que ela seja saneada, porque a requerente trouxe uma vasta documentação, não só por meio dos documentos fiscais, mas uma documentação bastante ampla, que remete a todo o fluxo de produção dessas mercadorias, desde a remessa dos produtos intermediários para FIDs, depois, pelo subsequente retorno dos produtos já acabados para a Chevron e a subsequente venda, aí sim já com a incidência do ICMS diferido. Então, houve, de fato, a apresentação dessas notas fiscais com a identificação dos produtos, que, por um lapso, o acórdão entendeu que não houve que não foi feita essa prova, que não foi feita essa demonstração. Eu vou pedir a licença aqui, se eu puder projetar rapidamente aqui a minha tela, aí eu já posso também percorrer aqui o documento com essas indicações que a gente traz nos memoriais. Tudo bem, fique à vontade, doutor Otávio. Obrigado. Os senhores conseguem visualizar a minha tela? Visualizo, mas está tudo preto. Ainda está preto. Ah, tá. Agora sim. Foi, Fábio? Sim. Bom, então, aqui seria a primeira premissa fática considerada pelo acórdão a ser retificada, né? Passível de retificação. Aqui a gente traz alguns exemplos, dentro de uma quantidade bastante extensa de notas fiscais que foram trazidas pela defesa, que demonstram aqui a efetiva venda da produção industrializada por encomenda. Portanto, essa é a primeira premissa fática que a gente pede à vênia que seja retificada, que conste no acórdão que, de fato, houve a apresentação desses documentos que aparentemente foram desconsiderados, foram compreendidos como se não houvessem sido apresentados. A segunda premissa que eu gostaria de chamar a atenção, que acabou sendo equivocada, que consta no acórdão que as notas fiscais de retorno dos produtos industrializados pela FIDES não fariam menção às notas fiscais de entrada, ou seja, as notas fiscais dos materiais de embalagem e matérias-primas remetidas à FIDES. Essa premissa também não se sustenta. A gente traz aqui também outros exemplos que, de fato, as notas fiscais fizeram essa indicação, né? A referência à nota fiscal de entrada, portanto, mais uma premissa que parece estar equivocada a nosso juízo. A terceira premissa que eu gostaria de chamar a atenção também constou no acórdão que não houve
a devida demonstração de que, por qualquer elemento, nem que seja indiciário, mas se considerou que não houve qualquer menção, a correlação da quantidade de matéria-prima enviada para industrialização e a quantidade de produto industrializado devolvido. Não teria havido nenhuma conciliação das quantidades pela defesa, quando isso também não é verdade. A defesa trouxe diversas planilhas de controle gerencial que demonstram exatamente essa conciliação, essa proporção exata entre quantidade de mercadoria enviada e quantidade de produto acabado recebido. Não é? E aqui a última premissa que a gente acha importante que seja feita a devida retificação. Constou no acórdão que a FIDES também seria responsável, prestaria o serviço de industrialização por encomenda a outros clientes. E aí, na autuação, há uma relação extensa de notas fiscais da FIDES para outras pessoas jurídicas, né? E aí o que eu chamo a atenção aqui é que, embora essas notas fiscais sejam realmente emitidas pela FIDES no período de autuação, nenhuma delas tem o CFOP próprio de retorno de industrialização sob encomenda. Então, essas notas fiscais elas não são próprias para demonstrar essa premissa aí que orientou o acórdão de que havia, de fato, prestação de serviço de industrialização por encomenda da FIDES a terceiros. Portanto, Excelências, já fazendo aqui a minha conclusão, eu gostaria só de deixar claro que não se trata de rediscussão de mérito, nem de um pedido de revaloração da prova. O que se busca aqui é somente a correção dessas premissas que foram determinantes para que o acórdão tenha sido, no sentido de prover o recurso de ofício, que essas premissas sejam ajustadas, porque o acórdão ele parece se amparar em assertivas que, data vênia, são inverídicas, são enganosas. Então, uma vez havendo a correção dessas premissas, o que se espera, evidentemente, é que o acórdão também mude de resultado com o desprovimento de recurso de ofício. Bom, eu agradeço o uso da palavra, agradeço a oportunidade de falar com os senhores e fico à disposição em caso de alguma dúvida. Obrigado. Obrigado, agradeço ao doutor Otávio. Então, passando para o doutor Paulo. Eu vou iniciar meu voto. Fiz uma pequena alteração nele, mas lá do item 16, para quem estiver acompanhando, o autuado indica... Eu não sei se o doutor Otávio tem que tirar a tela da projeção. Isso, obrigado. O autuado indica em seu pedido de retificação de julgado 4 erros de fato, 4 supostos erros de fato na decisão atacada, os quais são inverbos. Primeira e principal premissa fática que necessita ser ajustada. Os produtos foram comercializados pela Chevron e há notas fiscais de saída que comprovam tal fato. Segunda premissa fática que necessita ser ajustada. Houve vinculação entre as notas fiscais de remessa e retorno das mercadorias industrializadas. Terceira premissa fática que necessita ser ajustada. A perfeita identidade e quantidade das mercadorias enviadas para industrialização e posteriormente retornadas. Quarta premissa fática que necessita ser ajustada. As notas fiscais de saída da FIDES para terceiros não se referiam a operações de industrialização sob encomenda. Ocorre que a decisão da Colenda 7ª Câmara Julgadora analisou tais alegações, entendendo de forma diversa da autuada. Daqui eu transcrevi, é um trecho relativamente grande, mas eu vou acabar lendo ele. Durante 2 anos, as notas fiscais foram emitidas pela Química FIDES, ora autuada, com a seguinte observação: produto destinado ao uso e consumo. A autuada alega erro de sistema na emissão das notas fiscais. Ocorre que foram mais de 1.500 notas emitidas com essa informação durante um longo período de tempo. A autuada alega que prestava serviços tão somente para a Chevron, no entanto, os registros fiscais de saída de mercadorias demonstram que a autuada não executava serviços apenas para a Chevron, conforme alegado.
As notas fiscais emitidas pela autuada não fazem menção às notas fiscais de entrada quanto à destinação para industrialização. Não houve apresentação de provas que demonstrem que o material enviado pela Chevron para industrialização pela autuada em uma nota fiscal tenha sido devolvido, pois não há qualquer ligação que demonstre isso. Caberia ao autuado demonstrar que recebeu uma determinada quantidade de material para industrialização e devolveu a mesma quantidade de material para encomendante. Essa prova não foi feita. As fotos apresentadas às folhas tais mostram os produtos acabados, mas paira a dúvida. Onde foram acabados? Onde eles foram embalados? Não se sabe. Eles poderiam ser utilizados para uso e consumo? O contrato social da Chevron, as folhas tais apontam claramente sua cláusula segunda e TI as seguintes atividades: fabricação, produção, preparo, mistura, embalagem, também prestação de serviço de filtragem de óleos em clientes. Então, o óleo devolvido poderia ser usado para uso e consumo. O contrato firmado entre as partes não demonstra que a entrega do produto seja totalmente acabada, pronto para comercialização. Há apenas a menção do nome do produto, mas na descrição da quantidade não se verifica unidades, mas quilogramas. Como é sabido, o auto de infração goza de presunção de certeza. A presunção decorreu de elemento indicado pela própria autuada, caberia a ela fazer a prova ao contrário. Continuo meu voto. Ainda que a autuada indique 6 notas fiscais em que há indicação na nota de retorno de mercado industrializado, o número da nota de entrada, há mais de 1.500 notas fiscais autuadas. Importante ressaltar que tal indicação da discrepância dessas notas não ocorreu na defesa ou no recurso ordinário da autuada, o que torna a matéria não pré-questionada e, portanto, não foi objeto da decisão, o que leva a decisão a ser omissa sobre essas notas fiscais. Assim, mera missão pontual de pouquíssimas notas fiscais não é capaz de demonstrar um erro de fato na decisão atacada. Reforçando, porque não foi pré-questionado, né? Dessa forma, o STJ já se manifestou no sentido de que se o tema foi discutido no processo ou se a decisão foi omissa sobre tal matéria, não ocorre o erro de fato, que eu transcrevo a decisão do STJ. Entendo ser esse o caso dos autos. O tema já foi discutido no acordo. Ademais, entendo que nesse momento, dada a reforma da súmula 10, deve ser aplicada a nova redação da súmula 10 para limitar os juros à Selic. E, antes exposto, eu conheço parcialmente o pedido de retificação de julgado do parcial provimento, restando que conheço do parcial provimento ao recurso ofício e conheço do parcial provimento ao recurso ordinário somente para limitar os juros à taxa Selic. É assim que eu voto. E aqui, só para deixar bem claro, não que eu não ache que possa ser reformada essa decisão, mas que o pedido de retificação de julgado não é o instrumento que possa fazer isso nesse momento. Agradeço ao Paulo, o processo está em discussão. Só estou olhando aqui, professor. Paulo, só uma dúvida. Está me ouvindo? Tô sim, desculpa. No item 19, você fala eu entendi depois lendo novamente, mas no finalzinho da frase dá a impressão de que há falha na decisão por omissão. Na verdade, era omissa por não ter sido questionada a matéria. A discrepância entre a nota da defesa. A matéria não abordada nem no recurso ordinário, nem na defesa. Sim, é que assim, eu até percebi isso, mas mesmo que a decisão tenha sido omissa, né, o STJ fala que isso não é erro de fato. Sim, sim. Então, mas deixa eu reler, ver se eu vou corrigir. Mas a razão de não ter tratado o assunto é porque nem sequer foi veiculado em defesa do recurso ordinário. É isso mesmo. Se ninguém tiver mais nenhum ponto, eu vou para corrigir esse item, presidente. Talvez o item 19, não sei se fica talvez melhor, talvez só tirar o final da frase. Vitória, a matéria não é questionada e, portanto, não foi objeto da decisão.
ponto. Talvez só isso. É isso que eu ia fazer. Eu vi o recurso ordinário, mas realmente ele não fala nada. Eu dei uma olhada aqui, realmente não fala nada sobre essa matéria, não. Basicamente, recurso ordinário está se referindo no médico ao item 2. Então, o Dr. Paulo vai alterar o voto? Eu vou retificar essa parte do voto, se você puder liberar para edição. Só um momento, o sistema está procurando. Acredito que já está habilitado. Pronto, já fiz a alteração. Muito bem. O processo ainda tem discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Encerrada a votação, então, o pedido de retificação julgado de Química Industrial FIDS S.A. foi conhecido parcialmente e parcialmente provido em razão da limitação da taxa de juros. O recurso ordinário, então, restou conhecido e parcialmente provido, e o recurso de ofício foi conhecido e parcialmente provido. Agradeço o presente, doutor Otávio. Obrigado e um ótimo dia e ótima sessão a todos. Obrigado, bom dia. Vamos passar para o processo de Vetinil Indústria e Comércio de Produtos Veterinários Limitada. É um recurso ordinário de minha relatoria. Um momento que eu vou fazer a registro da presença do patrono. Muito bem, é um recurso ordinário. Contradição profilha pela DPJ2, que julgou procedentes os itens 1 e 2 do AI. Eram 4 acusações fiscais, mas os itens 3 e 4 foram integralmente liquidados. Então, restaram deixar de pagar SMS por escrituração dos documentos fiscais referente a operações tributárias como não tributárias isentas. As notas fiscais informam como fundamento normativo da isenção o artigo 41 do anexo 1 do regulamento. No entanto, conforme se comprova, os mecanismos em questão não são de uso exclusivo na agricultura, pecuária, apicultura, agricultura, cunicultura, ranicultura ou silvicultura, conforme requer o mencionado dispositivo legal. Segundo a acusação fiscal, deixar de pagar SMS por erro na determinação badical, frente a operações emprestadoras de saídas, o erro na determinação badical. As notas fiscais informam que o fundamento normativo da aplicação da redução badical o artigo 9º do anexo 2 do regulamento. No entanto, conforme se comprova, as metodologias em questão
não são de uso exclusivo em agricultura, pecuária, apicultura, aquicultura, avicultura, cunicultura, renicultura ou silicicultura, conforme requer o mencionado dispositivo legal. Então, nessa primeira instância, o procedente do item 1 e 2 do AIM, e o conformado com essa primeira instância contribui em depósito de curso ordinário e apresentou em si as seguintes alegações: nulidade da autuação pela ausência de provas do ilícito, insubsistência da autuação fiscal, nulidade decorrente da metodologia utilizada para a fiscalização, bem como da ausência de oportunidade de autorregulação da recorrente, nulidade decorrente da metodologia equivocada que desconsiderou a necessidade de reapuração do imposto no período fatiador, insubsistência da autuação, inclusão indevida do juiz na base de cálculo da multa, ilegalidade da aplicação do jus de mora em patamar superior a seguir. Então, por fim, requereu o cancelamento da auto-infração. Há protesto de explicação oral. Então, doutor Lucas, fica à vontade para realizar. Obrigado, doutor Inácio, senhor presidente, senhor demais juízes e presentes hoje. Muito bom dia a todos. Prometo que vou tentar ser bem breve aqui. Esse processo, a gente já está aí no segundo recurso ordinário, né? A gente teve uma outra sessão em 2020, na 9ª Câmara, onde o senhor juiz José Eduardo Soares de Mello entendeu o que deveria, um campo mais correto, né, o mais adequado para o caso, seria realmente fazer o retorno do caso para uma nova apreciação pela primeira instância, trazendo justamente o que eu vim evidenciar hoje, deixar mais claro hoje aqui na nossa sessão. Tá? O fato é que esse auto de infração, desde o início, a gente observa algumas máculas, né, algumas faltas, algumas lacunas do trabalho fiscal e que, no nosso entendimento, não são suficientes para manter essa acusação da forma que foi feita, né, da maneira que foi feito esse lançamento. Primeiro, eu vou tomar aqui, pedir permissão para projetar os nossos memoriais, a gente até chegou a protocolar ele no processo, mas eu posso projetar, senhor presidente? Sim, fique à vontade. Muito obrigado. Deixa eu ver se vocês conseguem. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Vamos lá, né? Aqui vou passar algumas partes, né? Eu trouxe aqui a parte de objeto da autuação, mas vou evidenciar essa primeira parte aqui que eu mencionei. No julgamento do último recurso ordinário que havíamos protocolado, a 9ª Câmara entendeu que realmente houve uma falta de apreciação de alguns elementos que a defesa trouxe aos autos e que simplesmente foram desconsiderados. E, em nova apreciação, esses elementos foram novamente desconsiderados, ou seja, houve apenas uma premissa para a lavratura do auto, e mesmo a gente trazendo vários elementos que eram verdadeiros, né, contrapontos à acusação fiscal, isso não foi levado em consideração. A premissa que o fiscal partiu foi de que o simples fato de existirem medicamentos, produtos veterinários indicados para multiespécies, isso por si só já afastaria a possibilidade de enquadramento no convênio 100. Portanto, tanto a redução de base de cálculo nas operações interestaduais e as isenções nas operações internas não seriam aplicáveis a esses casos, né? Contudo, a gente conseguiu demonstrar, por várias formas, seja pelo tamanho das apresentações das embalagens, seja pelos quinais dos adquirentes que não tinham produto PET, eles desenquadravam justamente com 2 argumentos, né? O primeiro é que se tratava de produtos multiespécie. Segundo, que por ser multiespécie, eles também poderiam ser vendidos para PET. E se fossem vendidos para PET, eles não estariam aptos a gozar desse benefício do convênio. Só que a gente juntou vários elementos, né? Tanto a parte de apresentação das embalagens,
tanto a demonstração de diversas vendas feitas para clientes que sequer possuíam KNAI de venda para PET, né? Só abrindo um parênteses, por que essa análise do KNAI? Porque tem decisões já da Câmara Superior dizendo o seguinte: quando esse adquirente não possui KNAI para PET, de venda de produtos para PET, você tem que levar isso em consideração. Não dá para partir dessa premissa para excluir esse benefício por ser uma venda impossível, né? A venda que você vai fazer, obviamente, seria para agro, porque sequer tem venda para PET nesse adquirente. Esse critério do KNAI já tem alguns precedentes na Câmara Superior, entendendo que deve ser observado esse ponto. Nem a decisão de primeira instância, nem o fiscal observaram isso. Outro ponto é que essa questão da indicação e da destinação do produto, né? Ele partiu do pressuposto que a simples indicação desse produto, ou seja, esse produto podendo ser utilizado para algumas outras espécies, não só para PET, nem só para o agro, isso por si só já afastaria, né, a possibilidade do benefício. A gente também tem outras decisões aqui no TIT, né, seja na Câmara Superior quanto nas outras câmaras, no sentido de dizer o seguinte: não, o simples fato de ser multiespécie não afasta essa possibilidade do gozo do benefício. E aí, só fazendo um outro parêntese, o que são produtos multiespécies, né? Quando a empresa vai fazer um produto destinado ao mercado veterinário, é necessário o registro desse produto no mapa. E cada produto, cada embalagem que a empresa decide fazer uma venda no mercado, uma apresentação desse produto no mercado, o mapa exige um registro diferente. Então, esses registros, eles demoram muito tempo. Tem registro que demora até 5 anos para sair e também representa um alto custo para a empresa. Imagina o portfólio de uma empresa dessa que tem vários produtos necessitando de registro no mapa. Então, o que acontece? Em vez de você ter um registro no mapa por produto, os veterinários, né, os técnicos, os químicos verificam se esse produto ele pode ser utilizado em algumas outras espécies, né, em cães, gatos, ovinos, caprinos, bovinos, e se esse produto tiver uma possível indicação para algumas espécies de animais, eles enquadram embora tenha algumas apresentações comerciais diferentes, né, de marketing, enfim, de embalagem diferentes, mas a bula é semelhante. O que vai mudar é a dosagem. Então, é como se eu estivesse vendendo o mesmo produto, por exemplo, para indicado para adultos e crianças, né, trazendo aqui para o nosso mundo de medicações para seres humanos. Seria um produto infantil e adulto, mas mudando a dosagem, às vezes mudando o tipo de apresentação, ou em gotas, o outro em algum tipo de outra apresentação, comprimido, em gel, cápsulas, etc. Então, se assemelha a esse tipo de diferença. Então, a bula, normalmente ela é a mesma e na verdade, a indicação ela é semelhante. Quando a fiscalização chegou na empresa pela primeira vez, e ela trouxe, né, alguns medicamentos, alguns produtos, né, alguns vitaminas, suplementos, alguns produtos para questionar a empresa sobre a indicação disso, ela utilizou, justamente para desenquadrar da legislação, ela utilizou a palavra, o vocábulo indicação. E aí ela partiu da premissa: se a indicação é multiespécies, eu posso trazer para qualquer animal daquela embalagem, então ela não é para agro. Se ela é indicada para alguns animais, por exemplo, se ela é indicada para boi, para cavalo, para cão e para gato, ela automaticamente não pode gozar do benefício. E a gente já tem outras decisões aqui no TIT dizendo o seguinte: não, isso não é suficiente para você afastar o benefício. Você precisa demonstrar a destinação desse produto, não a indicação. Então, em momento algum, isso restou demonstrado. A própria decisão do recurso ordinário anterior enxergou essa deficiência no trabalho fiscal e na falta de apreciação disso pela primeira instância e determinou o retorno desse processo para ser novamente apreciado. E não foi. Para nossa surpresa, a gente identificou que esse trabalho novamente não foi feito, né? Então, assim, não entendemos que o trabalho fiscal foi suficiente a demonstrar algum tipo de ilicitude por parte da empresa. Pelo contrário, nós trouxemos vários elementos que demonstram que esses produtos
Primeiro, eles tinham o fato de existir uma indicação multiespécie não é suficiente para afastar o benefício, e que, ao contrário do que o fiscal fez no trabalho dele, nós demonstramos sim que vários produtos, vários clientes foram vendidos para empresas, né, para clientes que sequer possuíam KNAI de PET. Então, a premissa dele é equivocadíssima, né? Então, a gente não pode desconsiderar esse ponto. Então, basicamente, a gente traz, eu vou trazer um resumo, né? Até tem outros pontos aqui, elementos para trabalhar, mas para ser bem mais sucinto, acho que eu já falei até um pouco demais, mas seria trazer a nulidade do auto aqui, só para reforçar os pedidos, né? Seria a nulidade do auto pela ausência de provas do ilícito, né? Realmente não, você pode olhar o processo do começo ao fim, não tem prova suficiente para trazer uma manutenção do auto de infração, desse auto de infração. Não tem prova suficiente, repito. A nulidade decorrente pela a metodologia da fiscalização realmente se pautou na mera indicação, né, e não se preocupou em momento algum em verificar a destinação dos produtos. Não houve, a gente traz aqui de uma forma acessória, né, uma nulidade pela falta de apuração da utilização da metodologia utilizada na apuração do lançamento, quer dizer, não houve verificação de existência de créditos de saldo credor em nenhum dos períodos que houve o lançamento. E na parte de mérito, realmente, novamente, essa questão da efetiva destinação, que nós demonstramos que vários produtos sequer poderiam ter sido vendidos para PET, porque os adquirentes não tinham esse KNAI próprio, e a gente traz declaração de cliente, a gente traz declaração de veterinário para mencionar as indicações, a gente traz os demonstrativos da diferença de embalagem, a gente traz vários elementos que demonstram a destinação, e a fiscalização e a própria decisão de primeira instância deixaram de observar esses pontos. Então, basicamente, são esses os pontos que a gente trouxe hoje. Estou aqui às ordens para retirar qualquer dúvida. Eu sei que o assunto nem sempre é muito comum aí para todos, mas estou aqui à disposição para auxiliá-los na compreensão e agradeço desde já a atenção. Muito obrigado. Agradeço ao Dr. Lucas. Eu vou passar meu voto. No tocante à alegação de nulidade da autuação pela ausência de provas do ilícito, não existe razão recorrente. Para que a autuada tenha razão, ter-se-ia que adotar a sua tese, ou seja, que os produtos multiespécies possam gozar de benefícios da isenção ou redução de base de cálculo. No entanto, o fundamento do fisco é justamente oposto ao que deseja a autuado, ou seja, que por serem produtos multiespécies, não gostam dos referidos benefícios fiscais. Assim, de acordo com sua convicção, o fisco juntou suas provas, de mostros suficientes, em especial as folhas 1540 a 1582, para demonstrar a acusação fiscal conforme se refere ao entendimento. Como preliminar de ausência de provas, elas devem ser vistas de acordo com as razões do fisco para a autuação, e não de acordo com a vontade do autuado. O inconformismo com o entendimento do fisco não é causa de preliminar de nulidade da autoinfração, mas sim objeto de mérito da autuação que será apreciado neste voto. Start não apoiou a pretensão da recorrente. Relativamente às alegações de insubsistência da autuação, nulidade decorrente da metodologia utilizada para a fiscalização, bem como da ausência de oportunidade de autorregulação da recorrente, lei complementar 1320/2018, nos conformes, passa por um entendimento. Neste ponto, a recorrente conclui que, abre aspas, considerando que a premissa metodológica da autoridade fiscal foi totalmente equivocada, uma vez que considerou a indicação dos produtos em vez de sua destinação para fins da autuação, bem como ignorou a condição diferenciada recorrente a mais no programa dos conformes, que deveria ter sido notificada para prestar informações acerca de seus clientes e eventualmente realizar sua autorregulação, não simplesmente autuado, o auto de infração ao combinado se revela totalmente inexistente, deveria então ser reconhecida sua nulidade. Volto a dizer, o entendimento que o fisco adotou a premissa equivocada é inconformismo com o referido entendimento, ou seja, a matéria de mérito e não preliminar de nulidade por insubsistência da autuação fiscal e nulidade decorrente da metodologia utilizada para a fiscalização. A insubsistência da autuação decorre da falta de provas, no que, conforme exposto no artigo 1 deste voto, como matéria preliminar de mérito deve ser vista de acordo com as razões do fisco para a autuação e não de acordo com a vontade do autuado. As disposições acerca da possibilidade de regulação referem-se à fase anterior ao início da ação fiscal, como consta no parágrafo 2º do artigo 14 da Lei Complementar 1320/2019. E o seguinte, os procedimentos previstos nesse artigo não configuram o início da ação fiscal
e não afasta os efeitos da espontaneidade que trata o artigo 88 da 6374. Assim, a autorregulação somente é possível antes do limite da ação fiscal, ou seja, após iniciada, ela não é mais possível, assim como a espontaneidade prevista no artigo 88 da Lei 6374 e 89, que deve ser feita antes de qualquer procedimento fiscal. Deste modo, no caso dos autos, iniciada a ação fiscal por menor CF de folha 19, o fisco não pode mais propiciar a autorregulação, assim atender ao artigo 534 do regulamento. O parágrafo 7 do artigo 14 da Lei Complementar 1320/2018 previu análise fiscal prévia. No entanto, de acordo com o parágrafo 2º da norma, trata-se de procedimento prévio ao início da ação fiscal e a pedido do contribuinte, como consta. Não consta dos autos que o autor tenha pleiteado a análise fiscal prévia antes da ação fiscal iniciada pelo RCF de folha 19. Então, destaque não foi a pretensão da recorte. Outra alegação de nulidade decorrente da metodologia equivocada que desconsiderou a necessidade de reapuração do imposto no período fatiador não assiste razão recorrente. O auto de infração trata de lançamento de ofício, onde se exige o imposto não declarado pelo contribuinte. A eventual isenção do credor não é impeditiva para a agência dos bens autos, como exposto pela Câmara Superior no processo DRT 16.00151/92, voto vencedor do Dr. Fernando Moraes Laberri, que transcrevia aquele não voto. Ainda nesse sentido, a Câmara Superior desse TIT reforçou o processo DRT 6.4092/462-2, voto vencedor do Dr. Alberto Poligaia, a possibilidade de recompensação do saldo do imposto, ou seja, a consideração de crédito por meio de auto-infração. Eu trago aqui também essa jurisprudência da Câmara Superior nesse sentido. Então, destaque não foi a pretensão recorrente. No mérito, passo a expor o meu entendimento. Os argumentos da recorrente decorrem da pretensão de que os produtos multiespécies possam gozar dos princípios fiscais e, assim, deveria ter sido visto que houve a real saída dos produtos com desvio de finalidade e, deste modo, com respectivo lançamento proporcional. Eu transcrevo aqui o artigo 41, anexo 1 e artigo 9, anexo 2, ambos do regulamento, estabelece os referes benefícios fiscais. O artigo 41, do anexo 1, ele consta aqui a condição da isenção dos produtos, desde que com destinação exclusiva ao uso da agricultura, pecuária, etc. E nesse mesmo sentido, o artigo 9 do anexo 2 prevê a redução radical desses produtos com a destinação exclusiva ao uso da agricultura, pecuária, etc. Volto a dizer, conforme deplácito de Silva, vocabulário jurídico, destino ou destinação, de destinar, fixar, determinar, possui na terminologia jurídica o sentido de exprimir ou determinar o fim, que se refere a alguma coisa, à disposição do que a mesma se pretende fazer. Dessa forma, destino quer dizer o uso, a aplicação ou a sorte que se dará à coisa, ou seja, segundo a vontade do proprietário, seja segundo o princípio legal que os fixa ou determina. Quando, porém, o destino da coisa é determinado ou por disposição legal, ele é imutável, quer dizer, não pode ser mudado ou substituído por outro uso. Assim, a destinação do texto normativo é o que se pretende fazer com o produto, ou seja, o que se dará com ele, e não, como pretende o recorrente, o seu efetivo uso concreto, que não se confunda. Nesse sentido, a indicação do produto corresponde à sua destinação, no conceito jurídico acima exposto, uma vez que se refere ao uso, à aplicação ou à sorte que se dará à coisa, segundo o princípio legal que os fixa ou determina, diversamente pretendido ou autuado. A condição da destinação deve estar presente no momento fatiador, isto é, a saída dos produtos, uma vez que a norma da incidência e a isentiva ocorrem simultaneamente conforme o ensinamento de Paulo de Barros Carvalho. E o seguinte, acreditamos haver respeitado pelo caminho que escolhemos o princípio da simultaneidade da dinâmica normativa. E não após com efetivo uso concreto. Para tanto, no momento fatiador, importa a efetiva vocação ou finalidade de cada um dos produtos envolvidos, isto é, a de prestar-se como insumo agropecuário desde a origem de produção ou fabricação. É a resposta à consulta 753/98. Assim, diversamente alegado, não é premissa equivocada por parte do ofício, mas sim entendimento diverso ao do autuado, o qual também não compartilha pelas razões acima expostas. O Tribunal de Justiça de São Paulo, apuração número 10.01.201.02.2017, 8.26.05.88, relatora desembargadora Paulo Lorena decidiu. E o seguinte, assim, em suma.
Em primeiro lugar, como é se disse, de acordo com a letra da lei, a interpretação das normas da legislação tributária deve ser restritiva à inteligência do artigo 111, inciso 2 do Código Tributário Nacional. A regra da tributação e as exceções e isenções não podem ser ampliadas pelo aplicador da lei. Nessa linha, sem que a empresa autuada tenha feito prova de que as mercadorias comercializadas sejam insumos agrícolas com destinação exclusiva para agricultura, pecuária, apicultura, agricultura, ponicultura, canicultura ou silicicultura, tal como exige a legislação que autora a isenção, incabível a interpretação extensiva competente a apelante. Volto a dizer, deste modo, a alegação de que não se proíbe o benefício não socorre ao autuado, pois, como assim exposto, a interpretação das normas da legislação tributária deve ser restritiva à inteligência do artigo 111 CPI. A regra da tributação e as exceções e isenções não podem ser ampliadas pelo aplicador da lei. Por fim, assim, verificar se os produtos, por sua natureza, eram destinados exclusivamente ao uso da agricultura, pecuária, etc. Inclusive inoculante, descabendo, portanto, a pretensão de eventual lançamento proporcional. O ônus da prova da destinação exclusiva cabe a requerente, pois, como decidia por TJSP, acima transcrito, sem que a empresa autora tenha feito prova de que as mercadorias comercializadas sejam insumos agrícolas, com destinação exclusiva, agricultura, etc., incabível a interpretação extensiva que pretende a apelante. Nesse sentido, analisando os produtos citados de recurso ordinário pela autuada, o eletrolítico Buster Cenoura, como reconhecido por ela, o referido produto pode atender tanto a linha PET, assim, não é de destinação exclusiva ao uso agropecuário. Quanto aos produtos Organil, em embalagem de 1 kg, 10 e 20 kg, Mucomucil, frasco de 500 ml, creatina, pote de 500 gramas, 1 kg e 2 kg, entendo que se demonstra o uso exclusivo agropecuário, uma vez que a forma de apresentação, acondicionamento e volume de dosagem indicada, cores 45, 21, 45, 23, permite a sua identificação como insumo agropecuário. Nesse sentido, observe a resposta consulta 753 de 98. E o seguinte: no que se trata de indagação por usando placebo do item 2 dessa consulta, temos de dizer que, se tratar de produto, exceto milho, que desde sua origem de fabricação ou produção, ou cuja forma de apresentação, acondicionamento e dosagem indicada permite sua identificação como insumo agropecuário, nada óbvio que sua sede interna tenha destinatários prefeitura de pessoas jurídicas, contribuintes ou não, do imposto não destinado à produção agropecuária seja também amparada por isenção no tributo. Em caso contrário, ou seja, se tratar de produto, por exemplo, de produto acondicionado em pequenas embalagens próprias para a venda varejo, ou de produto cujas características beneficiam de sua destinação ao uso doméstico, como, por exemplo, ração para cães e gatos, não se aplicará a isenção do produto. A isenção do imposto. Em suma, o que se deve ter em mente, e nas situações aqui abordadas, é a efetiva vocação finalidade de cada um dos produtos envolvidos, isto é, a de se prestar-se como insumo agropecuário desde a origem de produção ou de fabricação. Relativamente ao Bionil e Alantonol, a apresentação dos produtos não é suficiente para testar a destinação uso exclusivo agropecuária, pois a linha PET é idêntica à linha agro, isto é, a formulação e quantidade dos produtos nas embalagens, produtos acondicionados em pequenas embalagens próprias para venda varejo é a mesma. As declarações trazidas não são suficientes para provar a destinação exclusiva ao uso da agropecuária dos produtos, pois referem-se ao uso que os seus clientes determinados fazem com os produtos, e não que não possa ter destinação outra, que não a pecuária. Do mesmo modo, o KNAI do destinatário também não prova a destinação exclusiva ao uso da agropecuária dos produtos, pois não implica que os mesmos produtos não possam ter destinação outra, que não a pecuária. Observe-se que, mesmo que o destinatário seja pessoa física, ou seja, não tenha qualquer KNAI, isso necessariamente não seria impeditivo dos benefícios fiscais, como exposto no item 4, resposta à consulta 753 de 98, acima transcrito. Mas sim, a efetiva vocação e finalidade de cada um dos produtos envolvidos, isto é, a de se prestar-se como insumo agropecuário desde a origem de produção ou fabricação. No mais, a indicação de folhas 1540 a 1544, realizada pela própria recorrente, mostra ao fisco que a destinação não é exclusiva da agricultura, pecuária, etc., pois também se destina a cães, gatos, roedores que foram objeto da autuação, e a recorrente não trouxe prova do sentido contrário, com exceção dos produtos cima apreciados. Das decisões citadas nesse TIT,
pela recorrente contra a matéria, a profeira para a Câmara Superior no AIN 40.60.855 foi pelo não conhecimento recurso especial, ou seja, não se tratou do mérito da decisão anterior e, assim, diversamente do alegado, não se pode afirmar que a Câmara Superior tenha acatado o pretendido entendimento. Nos autos do AIN 40.32.618, o meu entendimento não foi adulterado, mas sim de acordo com o acima exposto, e não se tratou de produto acabado, como os clientes autos, mas sim do ICMS exigido no desembaraço aduaneiro na importação de insumos que poderiam ser utilizados na fabricação de produtos beneficiados, ou seja, situações fáticas diversas, o mesmo ocorrendo com a AIN 40.22.49. Start a falsa alegação de subsídio à atuação exclui agências relativas aos organil, embalagem de 1 kg, 10 e 20 kg, mucomocil, plástica de 500 ml, creatinina, potes 500, 1 kg e 2 kg, que posto demonstrativo de folhas 569 a 1519. A matéria ativa a atuação de base de cálculo da multa foi bem apreciada do Dr. Paulo Gonçalves da Costa Júnior, da Câmara Superior, cita aqui essa jurisprudência no meu voto. E, por fim, tem a súmula 13, e o seguinte: a legítima toleração do valor básico da multa nos termos do parágrafo 9, artigo 85 da Lei 674. O artigo 52 da Lei 3457 determina o caráter vinculante das súmulas mensuais do CETIT, assim mantém a toleração do valor básico da multa. A súmula 10 desse CETIT, atinente aos juros, foi revisada nos seguintes termos: os juros de mora aplicados ao montante de imposto e multas de sua inflação estão limitados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação Custódia Selic, incidente na cobrança dos tributos federais. Novamente, o artigo 52 da Lei 3457 determina o caráter vinculante das súmulas, perante o CETIT, assim sob serviço obrigatório. Então, o Start limita a aplicação de juros na taxa Selic. Concluindo meu voto, eu exposto com esse o recurso ordinário e dou parcial provimento para excluir agências relativas aos produtos organil, embalagem de 1 kg, 10 e 20 kg, mucomocil, plástico 500 ml, creatinina, potes de 500, 1 kg e 2 kg, e limitar o juro da taxa Selic, mantendo no mais demais agências fiscais de alta inflação. Então é assim que eu voto. No momento eu vou fazer registro do voto. Muito bem, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Encerrada a votação, o recurso ordinário de Vitinho Indústria Comercial de Produtos Veterinários Limitada foi conhecido e parcialmente provido nos termos do meu voto. Agradeço a presença do Dr. Lucas. Doutor Inácio, só uma dúvida. A parte do juros Selic, o senhor manteve igual que estava no alto ou teve alguma redução para considerar a questão da súmula Foi 10? limitada a taxa Selic. Foi limitado, né? Isso. Maravilha. Muito obrigado a todos. Bom fim de semana aí para todos. Licença. Obrigado, bom dia. Por um dia. Presidente, eu ia pedir se a gente pode fazer uma pausazinha de 2 minutinhos. Tudo bem, fazendo uma pequena pausa de 2 minutos.
Bem, doutor Paulo já retornou. Doutor Alexandre também retornou. Doutora Maria Anselma. Aguardar a doutora Maria Anselma. Representação fiscal já está presente. Ok, doutor Elias. Doutora Maria Anselma também retornou, então vamos retornar aos trabalhos. Passar para o processo da ordem da pauta. Processo de Adufert Fertilidade Limitada, em recurso ordinário de minha relatoria. Só o momento que eu vou fazer registro da ausência do patrono. Muito bem. O que é o recurso ordinário? São 3 acusações fiscais. Deixar de proceder o estorno de crédito semestre decorrente do serviço de transporte de cargas interestaduais tomados para transporte de insumos adquiridos para a produção de mercadorias cujas séries subsequentes não foram integralmente tributadas, por isenção nas operações internas ou redução radical nas operações interestaduais. Circunstâncias imprevisíveis, mensurações quando a alteração de serviço. Segundo a acusação fiscal, acreditar indevidamente o semestre do livre registro de entradas, DFD, relativamente a prestações de serviço de transporte tomados relacionados com operações de saídas, vendas interestaduais de mercadorias, adubos, fertilizantes e insumos agropecuários não sujeitos a tributação integral, mas sujeitos a redução base de cálculos a 70% do valor. Acreditar indevidamente o semestre no registro de entradas da DFD, relativamente a prestações de serviço de transportes tomados em operações de remessas e retornos interestaduais para de armazéns gerais, insumos, mercadorias, adubos, fertilizantes e insumos agropecuários, não sujeitos a tributação integral, sujeitas que são tais operações de redução base de cálculo 70% do valor. A adição primeira instância julgou procedente a alta inflação. Inconformado com a adição primeira instância, o contribuinte interpôs recurso ordinário, apresentando as seguintes alegações: princípio da não cumulatividade da manutenção do crédito das operações nas hipóteses autorizadas em lei, inaplicabilidade da súmula 12 do TIT, entendimento da própria consultoria tributária sobre o tema, necessidade de relevação, redução substancial das multas. Por fim, requer a extinção do crédito tributário de lançamento. A determinação fiscal manifestou-se por não provimento do curso ordinário. A quarta Câmara Julgadora deu provimento do curso ordinário. A Câmara Superior anulou a decisão proferida pela quarta Câmara Julgadora e determinou retornos altos à instância ordinária para a nova apreciação da matéria. Vou passar para o meu voto. No tocante à alegação do princípio da não cumulatividade e da manutenção do crédito da operação dos hipóteses autorizadas em lei, faço por meu entendimento. Como reconhecido pela recorrente, a Constituição Federal 88 dispõe que, em regra, a isenção acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores, salvo determinação encontrada na legislação, conforme o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 2. Que eu transcrevi aqui no meu voto. Também nesse sentido, dispôs os artigos 40 e 41 da Lei 6374. Ainda estabelece o artigo 60, explicitando a aplicação do estorno e vedação do crédito pelas operações sujeitas à redução base de cálculo do artigo 67 do regulamento. Também transcrito aqui no meu voto. Observe-se, portanto, que é vedado o crédito, e deve ser realizado o estorno do crédito tanto da matéria entrada quanto do serviço tomado,
relacionado com as posteriores saídas isentas, salvo determinação em contabilização. No caso dos autos, as mercadorias que são objetos de saídas, por parte da recorrente, gozo da isenção ou redução vertical, previsto no artigo 41, anexo 1 do regulamento, e artigo 10, anexo 2 do regulamento, em seus parágrafos 3º e 1º, respectivamente estabelece que, artigo 41, não se gerar estorno de crédito do imposto relativo às mercadorias beneficiadas com essa isenção. Artigo 10, parágrafo 1º, não se gerar o estorno proporcional do crédito do imposto relativo às mercadorias beneficiadas com a redução vertical previsto nesse artigo. Observe que, na dicção das normas acima, não há discriminação do crédito do imposto, o qual não é exigido o seu estorno, ou seja, se relativo às anteriores entradas de mercadorias e ou prestações de serviço de transporte. Ainda, a dicção remete apenas que o crédito do imposto seja relativo às mercadorias beneficiadas, isto é, que as operações e prestações estejam relacionadas com aquelas mercadorias. No caso dos autos, o fisco não questiona que os serviços de transporte estejam relacionados com as mercadorias beneficiadas, uma vez que a razão da atuação é o entendimento de que não haveria permissivo na legislação para a manutenção dos créditos em questão. Assim, estão os serviços de transporte relacionados com as mercadorias beneficiadas, quando são postas pelo acreditamento, divide do entendimento do fisco, entendo que o parágrafo 3º, artigo 41, anexo 1, e o parágrafo 1º, artigo 10º, anexo 2, ambos do regulamento, permite o acreditamento do imposto relativo aos serviços de transporte tomados, uma vez que as referidas normas não fazem discriminação quando se refere aos créditos, mas tão somente que eles sejam relacionados com as mercadorias beneficiadas. Nesse sentido, o parágrafo 1º, artigo 99, anexo 1 do regulamento, traz a mesma dicção normativa. Não se gera o estorno de crédito do imposto relativo às mercadorias beneficiadas com isenção prevista nesse artigo. Em resposta à consulta tributária 23.211 de 2021, expôs. Sendo assim, em resposta à indagação apresentada, a consulta faz jus ao crédito integral do imposto pago pelo serviço de transporte contratado, enquanto tomador de serviço, para entregas de mercadorias que beneficiam a indústria de artefatos de borracha, indústria pneumática, tendo em vista que o diferimento é operação tributada, sendo o lançamento do imposto postergado. E 2, principalmente, a isenção disposta no artigo 99, anexo 1 do regulamento, tem previsão da manutenção desse crédito. A Câmara Superior desse título, em procedimento 16, 41, 12, 28, processo DRT 16, 411, 28, 46 de 2018, voto do vencedor Luiz Dr. Fábio Henrique Gordinho Cruz, decidiu. Quanto ao mérito, entendo que nos casos autos estamos diante da situação em que a legislação, a saber, artigo 41, anexo 1 do regulamento, estabelece a manutenção dos créditos no caso de saídas de mercadorias previstas, não se exigirá o estudo do crédito imposto. Ele não faz qualquer restrição a tratar-se de crédito de mercadorias ou de prestação de serviços. Na parte que se refere aos créditos, não restringe às mercadorias ou ao transporte. Então, de start, a pretensão recorrente é sem a face de fiscais. Predisposto pelo pressuposto mínimo de admissibilidade, com esse do ocorrimento público ordinário para cancelar integralmente as fiscais. Em suma, a autuação basicamente se deve ao entendimento do fisco que a manutenção de crédito só seria relativo às anteriores aquisições de mercadorias e não prestações de serviço de transporte. No meu entendimento exposto pelo meu voto, eu entendo de forma diversa. Também abrange prestação de serviço de transporte, desde que relacionada às saídas isentas ou tributadas parcialmente. Esse é o entendimento meu. Cito aqui o entendimento da consultora tributária nesse sentido e também da Câmara Superior nesse sentido. É assim que eu dou. Senhor presidente? Sim. Não estaria havendo uma extensão da isenção, contrariando o artigo 111 do CTN, nesse caso? Eu acredito que não. Pela dicção que está na manutenção de crédito, ela não faz distinção. Que o crédito só seria relativo às anteriores mercadorias, e não às prestações de serviço de transporte. Então, eu acho que não há uma extensão disso, não tem essa discriminação. Basta que as anteriores operações de entrada de mercadorias ou prestação de serviços tomados estejam relacionadas às mercadorias
que posteriormente gozariam de isenção ou redução mais de cálculo. Eu acredito que não. Esse é o meu entendimento. Mas se a doutora Federação Fiscal quiser elaborar alguma preferência, fique à vontade. Nós já nos manifestamos nos autos nesse sentido, então não vejo necessidade. Muito bem, obrigado, doutor Elias. O processo ainda está em discussão. Só um minutinho, Inácio. Deixa eu estou só batendo o olho no seu voto de novo. Tá ótimo. Eu estava mais vendo a decisão do Fábio Cruz para entender um pouquinho melhor. Estou de acordo com o seu voto. Foi mais ou menos nesse sentido também. Né? Eu acho que está claro. Vamos encerrar os debates. Hoje está o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Iniciada a votação, o recurso já do FET Petições Limitada foi conhecido por ouvido. Passar então para o processo de L'Occitanie do Brasil S.A. Recurso ordinário, relator do doutor Manuel Anselmo. Não há protesto de sustentação oral. Muito bem, doutor Manuel Anselmo. O processo já está iniciado. Se quiser fazer. Ok. Ok. Bom dia a todos, mais uma vez, né? Então, trata-se de recurso ordinário proposto pela contribuinte L'Occitanie do Brasil S.A. contra a decisão que julgou procedente o AIM. É uma única infração que deixou de pagar o ICMS referente aos meses de janeiro de 2018 a agosto de 2020, por emissão das notas fiscais modelo 55, relacionados no demonstrativo 1A, referente às operações tributadas com erro na demonstração da base de cálculo. A autuada foi devidamente notificada do AIM, apresentou tempestiva defesa de folhas tais, alegando, em síntese, ausência de má-fé, que a aplicação incorreta da redução da base de cálculo para empresas contribuintes do regime de Simples Nacional, conforme conclusão fiscal,
incorreu em apuração do ICMS próprio menor, por consequência lógica, a apuração do ICMS-T foi feita indevidamente a maior, e que, apesar do erro do sistema da impugnante, que ocasionou o recolhimento a menor do ICMS próprio, houve recolhimento a maior das operações ST, devendo, assim, ser abatido o valor a restituir do valor a pagar relativo ao ICMS próprio, objetivo do presente AIM. Requer que o valor da multa seja apurado de acordo com o prejuízo aos cofres públicos, sob pena de se tornar abusivo, irrazoável e desproporcional, que é inconstitucional a taxa de juros superior à Selic. Houve manifestação fiscal às folhas tais e o julgador de primeira instância proferiu a decisão. Diante do exposto e à vista dos demais elementos do processo, julgo procedente o AIM as folhas de 1 a 6 por infração ao artigo 3758, inciso 127, inciso 1 do RICMES, mantendo a multa imposta. Interposto o recurso ordinário, a contribuinte requer a reforma da decisão conforme folhas. Os pressupostos foram admitidos no recurso, posto isso, foi deferido seu processamento pela DJT. Não há protesto por sustentação oral, regularmente processado o apelo, passo à decisão. Doutora Anselma, Do mérito. Em suas razões recursais, a recorrente reitera a alegação que, mesmo tendo efetuado o recolhimento do ICMS a menor, por consequência, recolheu aos cofres públicos o ICMS-T a maior, restando clara a inexistência de má-fé e prejuízo ao erário. Junta quadro comparativo e afirma que o verdadeiro valor devido é tal. Porém, razão não assiste à recorrente. Primeiramente, temos que considerar que, em suas razões recursais, em momento algum a recorrente nega a ocorrência da infração a ela imputada, onde, ao contrário, a mesma afirma, abro aspas, resta evidente a boa-fé impugnante e fica esclarecido que, apesar do erro no sistêmico que ocasionou o recolhimento do ICMS próprio, fecho aspas. Isto é, a própria recorrente assume a falta de recolhimento do imposto, tentando eximir sua responsabilidade através do suposto recolhimento do ICMS-ST a maior. Porém, ao contrário do que quer a recorrente, não há na legislação tributária qualquer previsão de compensação do ICMS-T com o ICMS próprio, e mesmo que houvesse, a infração ainda existiria. Portanto, uma vez que foi verificada através do procedimento fiscal que a recorrente calculou o ICMS próprio, foi calculado de forma indevida e não trazendo à recorrente qualquer documento que desconstituísse o trabalho do fisco, entendo devidamente caracterizada a infração. Com relação à multa, a recorrente reafirma que não houve má-fé e que, por isso, a multa não pode ser aplicada. E caso que não seja em um entendimento, que seja aplicada somente sobre o valor da diferença entre o ICMS próprio e recolhido. Novamente, a razão não assiste à recorrente. Não há que se falar em aplicação de multa sobre a diferença entre o valor do ICMS-T e ICMS próprio, uma vez que tal tema restou devidamente esclarecido acima. A infração restou devidamente caracterizada e comprovada, sendo, portanto, a multa aplicada de acordo com o prejuízo ocasionado ao fisco, calculado dentro do rigor da lei tributária, não entendendo que o seu valor seja excessivo e despropositado, não cabendo redução ou relevação, uma vez que implicou falta de recolhimento do imposto, uma das condições simultâneas para sua concessão. Quanto aos juros, com relação ao pedido de que os juros sejam limitados à taxa Selic, entendo que deve ser aplicada a metodologia da súmula 10/2017 revisada deste Tribunal de Impostos e Taxas, que cancelou a súmula 8 deste mesmo colegiado. E abaixo eu transcrevo. O novo texto eu transcrevo abaixo. Os juros de mora aplicáveis ao montante do imposto e multa exigida em auto de infração estão limitados à taxa referencial ao sistema de liquidação da custódia Selic, incidente na cobrança dos tributos federais.
Diante do exposto, de tudo que dos autos consta, conheço do recurso ordinário interposto por L'Occitane do Brasil S.A. para dar parcial provimento somente com relação à taxa de juros aplicadas, devendo ser aplicada a metodologia prevista na súmula 10/2017, revisada deste colegiado, mantendo no demais a decisão recorrida. É como voto e coloco a apreciação dos meus pares. Maria Selma, só pedir fazer registro de voto, porque ainda não está disponível doutor, aqui que o presidente a do voto. Acho que está em PDF, né? Deixa eu pegar aqui só um minuto. Doutora Maria Selma, o voto da doutora ainda não está disponibilizado aqui. Então, doutor, está em PDF. Aqui eu estou tentando. Aí. Acho que deu, né? Só um minutinho. Doutora Maria Selma, o voto já aparece, precisa só de uma correçãozinha na data. Na data? Na linha da data. Ah, tá. Só um minutinho. Então, deixa eu. E acho que na ementa teria que terminar a ementa. Tá recurso ordinário. A ementa não está com a decisão em si. Tá, por favor, o senhor me permite editar? Fazer para fazer a correção. Pronto, está habilitado. Ok. Só um minutinho, que está em PDF aqui, eu não estou conseguindo. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho, presidente. Deixa eu ver se eu consigo aqui na. Acho que você pôs um PDF do voto, eu não consigo mexer nele. Na hora que você colocou. Não, que você encaminhou para o Tite. Porque não está dando isso do jeito que deu arrumar. Dá um tempo.
estou conseguindo aqui, presidente, mexer. Eu acho que eu coloquei em PDF aqui. Eu chamei a minha assessora de tecnologia. Deixa eu ver aqui. Não tem como colocar. Recurso de conhecido. Está em. Não tem como eu colocar em coisa. Ah, mas não tem como eu colocar em PDF. Presidente, eu não estou conseguindo corrigir. Eu achei que tivesse em PDF, mas não está me permitindo digitar. Doutor Miranda, mas só ficou faltando a ementa, corrigir, não é? Sim, não, a ementa é a data, mas eu não está me permitindo corrigir não me permite escrever o sistema no relatório e voto. Digitem. A doutora clicou, acho que deve ter um botão editar, voto, alguma coisa assim. Sim, então, está no editar voto. Fecha. Aí abre uma caixa quando aperta esse botão. Sim, ele abre. Deixa eu ver aqui, essa verga. Aí ele não me permite, ó. Mas está bloqueado. Está bloqueado. Bem, Deixa eu ver. Aí. Não me permite digitar. Ah, ó, aqui você consegue. Só um minuto. No teclado de cima. É. Fala. Aí. Ah, tá. Obrigada. Nada. Vai? Deixa eu só terminar aqui embaixo. Aqui eu salvei num pendrive. E eu estou no teclado 20. Aí não vai. Tem que ser em cima. Tem lugar para colocar. Põe. Alguma observação, presidente? eu acho que agora está certo também. Tá, né? Bem. Bem, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum. Vai. Vai. Vou iniciar a votação. Encerrada a votação, o recurso ordinário L'Occitane Brasil S.A. foi conhecido e parcialmente provido.
minha edição. Muito bem, com isso encerramos o processo do dia de hoje. Podemos encerrar a sessão de julgamento dessa 7ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas no dia 20 de outubro de 2022. Agradeço a presença de todos e pediria aos órgãos para encerrar a gravação.